Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos para a lição de número 10, que tem por título Sarde, a Igreja dos Mortos-Vivos. A palavra morte não é uma palavra agradável para nenhum de nós. É uma palavra um pouco desagradável, podemos dizer assim. É sinônimo de desgraça, sinônimo de coisa ruim, podemos dizer assim, não é? Porque como surgiu a morte? A morte ela surgiu por meio da desobediência do homem, né? Pelo pecado que o homem cometeu, que ele desobedece a Deus, né? Pela desobediência do homem veio o pecado, e pelo pecado a morte. E a morte passou agora a todos os homens. E nós podemos ver isso em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 12, que está escrito assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e outra versão diz pela desobediência de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Observe, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por meio de Adão, todo homem agora ele herda, podemos dizer, essa natureza pecaminosa, que é chamada na teologia de pecado original. Por meio de Adão, que veio a todos os homens por meio de Adão. Então esse pecado original, nós vamos identificar ele aqui na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1 e o versículo de número 8, que está escrito assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Observe que na narra corrigida diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Aqui se afirmamos. E a verdade não está em nós. Na corrigida desmentimos, né? A verdade não está em nós. Então quer dizer, todos pecaram. Como disse Romano, destituídos estão da glória de Deus. Então todo homem herdou essa natureza pecaminosa. Todos temos, que nos empurra a pecar todo dia, que nos empurra a desobedecer. E se caso isso acontecer, agora como se diz, o pecado praticado. Isso leva ao homem a morte espiritual. É que vamos destacar aqui na nossa lição, que essa era a morte espiritual. E para que possa novamente ter vida, é necessário confessar. Agora, para que nós podemos entender esse pecado praticado, é ir para o versículo 9, que está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar, né, de toda injustiça. Então aí é o pecado praticado, né, que causa morte espiritual. Então, Deus, ele perdoou o homem, mas não deu legalidade para ele pecar. Isso é muito interessante. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 1, versículo número 16. Os nossos 3 objetivos específicos: o primeiro é explicar o propósito da carta à igreja de Sarde. Segundo, evidenciar a exortação de Jesus à igreja de Sarde. E o terceiro, enfatizar o chamado de Jesus ao arrependimento e a prática das primeiras obras. A nossa introdução, para nós poder entrar aqui na lição, está assim: a igreja em Sarde era composta de pessoas vivas, mas na verdade estava morta. A igreja em Sarde era composta de pessoas vivas, mas na verdade estava morta. Então, falando aqui da morte espiritual, essa igreja espiritualmente estava morta, porque o próprio Senhor vai destacar aqui e dizer para eles que eles estavam mortos, né? Na carta enviada pelo apóstolo João
a igreja de Sardes e trazendo aqui uma advertência, chamando a atenção, né, uma certa cobrança ao anjo da igreja, aquele que representa toda a igreja. A igreja é o que o pastor é. Vamos lá, aqui no versículo diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de quem vive e estás morto. Veja só, a morte que é espiritual, tu tem nomes de quem vive, mas estás morto. Aqui na nossa introdução nós destacamos 3 tipos de morte, e que o professor pode estar aí abordando, né, esse assunto e falando, explicando na sala de aula aí para os alunos. Então, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E nós destacamos alguns versículos. Na nossa leitura diária de segunda-feira também nós destacamos alguns versículos baseados nesse assunto. Então aqui já podemos entender os 3 tipos de morte. Destacamos 3 tipos de morte, melhor dizendo, para nós entendermos que tipo de morte essa igreja estava, que era a morte espiritual. Então, é importante isso aqui. Professor, né, da escola bíblica, seja mais didático na sala de aula e aplique aos alunos e leve eles a entender acerca dessas 3 mortes. Vamos lá, carta à igreja de Sardes. O nome Sardes significa o que? Escapa. E podemos aqui observar que essa cidade, Sardes, era uma espécie de anel viário, estava aí 80 quilômetros de Éfeso, né, como nós destacou aqui no primeiro ponto, do primeiro tópico. E lá era uma espécie de anel viário, como eu botei aqui, ó. Só voltar aqui para a gente entender. Sardes era uma espécie de anel viário no entroncamento de 5 grandes estradas, além de ter sido um centro comercial. Então, para nós entender aqui, quem já viajou para o Nordeste, por exemplo, chega ali na cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia, e observa que lá é um dos grandes, né, de um anel viário ali, onde é um entroncamento que quem vem de várias cidades do sul, podemos dizer, sudeste, da região norte, passa por ali, por aquele espécie de anel viário, que é Feira de Santana, e dali também distribui para outros vários lugares. Então, só para nós entender o que é uma cidade considerada, como eu botei aqui, uma espécie de anel viário, né? Uma cidade que coleta muitas vias de trânsito, podemos dizer, né? E vai para aquele lugar. Ali também era um centro comercial, né? Como podemos entender aqui. O comércio também girava ali. Assim como Éfeso, a divindade principal daquela cidade era a deusa Diana, conhecida como Artêmia, né, pelos gregos. E era uma deusa que tinha vários seios, se os irmãos pesquisar aí, até no Google dá para ver, ela tinha vários seios, representando a deusa da fertilidade. Então a divindade principal daquela cidade, só para nós destacar aqui, era essa deusa também, assim como Éfeso, né? Assim como Éfeso também, essa deusa era reverenciada e adorada ali. A igreja, segundo ponto aqui, a igreja em Sardes é conhecida pelos estudiosos da Bíblia Sagrada como a igreja da Reforma, que surgiu em meados dos anos de 1517, período de grandes reformadores protestantes, mas sufocada pelo formalismo. Então, como podemos entender aqui, né, a igreja em Sardes é conhecida pelos estudiosos da Bíblia, né, Sagrada, como a igreja reformada, né, que aqui pelo sentido profético, né, a igreja de todos os tempos, como estamos falando, do ano 1517, conhecida a igreja reformada,
período de grandes reformadores protestantes, mas sufocada pelo formalismo. Focada pelo formalismo, isso é um perigo, né? Até para os nossos dias, não é só nesses dias, não, até para os nossos dias. Isso traz um certo desequilíbrio. Isso tanto para um lado quanto para o outro. Se você imagina espiritualidade demais, sem um estudo da palavra, também causa desequilíbrio. E formalismo demais, né? Sem graça de Deus, também causa desequilíbrio. Então, tem que ter equilíbrio, podemos dizer assim. Como disse o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo de número 3 e o versículo 18, que está escrito assim: crescei, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, não esquecendo de uma coisa: crescendo com equilíbrio, com conhecimento e graça, mas debaixo, né, da orientação de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na direção dele, porque é ele que nos orienta, que nos ensina, não é? Então não esquecer, crescer na graça e no conhecimento, porque ele diz assim: a ele toda honra e toda glória é para ele, como o apóstolo Pedro diz aqui. Então veja o equilíbrio aqui, não é? Do apóstolo, diz: olha, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso ter um equilíbrio, porque a época reformada, como disse aqui o teólogo Abraão de Almeida, no seu livro Manual das Profecias Bíblicas, se você não tem, se adquire aí, né? É importante o professor adquirir. Também tem um livro Daniel e Apocalipse, do teólogo e pastor e saudoso pastor Antônio Gilberto, que é muito bom também. Ele aborda um pouco esse assunto a igreja profética, falando sobre esse tempo da reforma, e nos ajuda muito a entender isso aqui que estamos falando. Então, o teólogo Abraão de Almeida, eu até destaquei algo dele aqui do livro, e eu botei aqui as iniciais, Manual das Profecias Bíblicas, né? Ele destaca acerca desse período, embora incompleta, imperfeita. Veja que ele foi bem objetivo do que ele está falando aqui. Ele disse: embora incompleta e imperfeita, a reforma foi de Deus. Não foi, isso não quer dizer que não seja de Deus. Quer dizer, a falta estava em quem? Estava nos homens, estava no desequilíbrio dos homens, né? Porque opinou mais para um lado do que para o outro, assim. E os reformadores foram os poderosos instrumentos do Espírito Santo. Assim, que os reformadores foram os grandes instrumentos do Espírito Santo. Contudo, os reformadores conservaram muito dos romanismo, quanto o batismo, a Eucaristia, o governo eclesiástico, erros que acabaram tornando o protestantismo intolerante para com os outros reformadores, que buscaram, né, estilos de vida mais bíblico, como era o caso dos anabatistas e dos moravinos, né? Então o professor procura entender a respeito dessas pessoas, que é muito interessante, né? Eu não vou destacar aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Aí observe, ele diz assim: eles foram os grandes instrumentos de Deus, os reformadores, mas porém travaram alguns, porque queria que seguisse aquele padrão litúrgico, podemos dizer, que eles herdaram do catolicismo romano, a Eucaristia, né? Algum governo romanismo, podemos dizer, aquele governo papal. Isso que é interessante. Então o professor estudar e dar uma destacada na sala de aula, né? O governo papal, muitas coisas que nós não vamos destacar aqui, que era o caso de levantar a ceia para orar, isso veio do catolicismo romano, né? Muitas coisas que a gente hoje, que a igreja usa, que às vezes pensa que é uma coisa que é tirada da Bíblia, que veio do catolicismo, a liturgia que veio herdada pelos reformadores. E não quer dizer que seja pecado, mas é importante entender, nós não vamos entrar nesse detalhe, né?
mas eles quer dizer, barraram aqueles que verdadeiramente queriam levar uma liturgia bíblica dentro dos parâmetros bíblicos. Foram barrados, e isso trouxe um grande prejuízo, quer dizer, causou um desequilíbrio dentro da igreja. Então o perigo hoje, meus queridos irmãos, de pessoas que ele quer ir por uma linha, podemos dizer, que causa desequilíbrio dentro da igreja. E a nossa manual, né? O nosso manual, o nosso mapa, podemos dizer, é a Bíblia Sagrada. Né? Para seguirmos é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui não tem como, se nós andar seguido por essa palavra, errar. Né? Então, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, representando a igreja no seu sentido profético, a igreja da Reforma, do ano 1517. O terceiro ponto do primeiro tópico, a forma que Jesus fala com ela, né? A forma, Cristo se apresenta a esta igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 representa a totalidade, a perfeição divina. Veja que aqui Cristo, ele já se apresenta para essa igreja como aquele que é perfeito, né? Que não há erro nele. O Espírito Santo é aquele que dá vida à igreja. Era justamente isso que o Senhor queria oferecer para essa comunidade que estava morta espiritualmente. Então, o Espírito Santo é aquele que dá vida. Não podemos perder a presença do Espírito Santo. O que é que o salmista vai dizer no Salmo 51, verso 11? Ele vai dizer para o Senhor: não me lance fora da tua presença, né? E não retira de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. A preocupação do salmista Davi ali, né, quando confessa o seu pecado e pede a Deus que não retirasse dele o Espírito Santo e que voltasse, né, a dar a alegria da salvação para ele. Ele não queria perder, né, a alegria da salvação. Ele sabia que sem o Espírito Santo era morte na certa. Então ele disse assim: então retire de mim o teu Espírito Santo. E o que era que essa igreja precisava? Era da vida espiritual. Então o Espírito Santo é aquele que dá vida, e era dessa vida que essa igreja precisava, né? Tem mais algumas coisas aqui que nós poderíamos destacar, mas eu quero deixar para você, professor, destacar aí na sala de aula. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto o segundo tópico da nossa lição é exortação de Jesus a Sarde. A exortação de Jesus a Sarde. Tem nomes de quem vive, mas está morta. E nós destacamos aqui um pouco na nossa introdução sobre esse assunto, né? Tem nome de quem vive, mas está morta. Nada está escondido dos olhos de Deus. Voltar aqui. Nada está escondido dos olhos do Deus onisciente. Ele conhece bem todas as coisas. Uma vez que ele conhece perfeitamente e é capaz de julgar todas as coisas com justiça. Então, algo que nós vemos frisando no decorrer de toda essa lição, esse assunto, né? Porque em todas as lições podemos entender que o Senhor destaca: eu conheço, eu sei, né? Eu percebo as tuas obras. Então o Senhor, ele sempre destaca, em todas as 7 cartas ele vem destacar: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Então isso é sinônimo, né, e nos ajuda a entender, melhor dizendo, que Cristo, ele nos conhece por completo. Ele sonda. Tem palavras às vezes que ele diz assim: eu sondo os rins e o coração, né? Isso é sinal que ele sonda, ele vai nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele sabe de tudo, nos mínimos detalhes. Então o Senhor conhece tudo e todos, né? Pensa o homem que acha que ele não sabe, ele sabe de tudo. A pessoa diz: fulano não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe. Mas Deus diz: eu sei. A palavra aqui chave é essa: eu conheço. Então não adianta querer se esconder ou correr, ou se esconder de alguém, ou esconder de alguém, porque Jesus conhece, ele sabe de tudo. Não adianta, né? Então o Senhor fala para o líder da igreja de Sarde que ele só tinha apenas o nome que vivia, mas na verdade estava morto. Na Bíblia, a morte significa separação,
não apenas em termos físicos, mas também no sentido espiritual, como o espírito separado do corpo. Então, na Bíblia não significa apenas em sentido físico, mas também no sentido espiritual, né, como a separação do corpo da alma. Então, veja que quando a pessoa espiritualmente está morto, podemos voltar atrás e dizer aquilo que o salmista falou: não retire de mim o teu espírito. Quer dizer, há uma separação do Espírito Santo do homem que está em pecado. O Espírito Santo está distante dele. Isso é importante. Mas continuo dizendo, né? Vá com mais detalhe, querido professor, aí na sala de aula. Segundo ponto, ou ponto 2 do segundo tópico: desobediência. A desobediência à vontade do seu Criador foi uma das causas que levou o primeiro casal a morrer espiritualmente. Então nós já destacamos isso na introdução, né, que a desobediência foi que levou o homem a pecar. A desobediência deixa Deus irado, né? Então, todo desobediente leva ele à morte espiritual, né? Veja só o que destacamos aqui, né? Levou ele à morte espiritual e posteriormente à morte física. A morte física, né? Gênesis 3:19. Quando uma pessoa desobedece aos mandamentos de Deus, a ira dele vem sobre ele. Efésios 5:6. Há 3 coisas que estimulam o homem ao pecado. O quê? E levar ele também à morte espiritual. Aí nós destacamos aqui a desobediência, a carne e o diabo, né? Perdão, o mundo, o diabo e a carne. Então isso aí, essas 3 coisas estimulam. O estímulo da desobediência. A cada dia somos pressionados pelo mundo a vivermos em conformidade com o sistema. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, precisamos a cada dia pedir entendimento e sabedoria a Deus para discernirmos a verdade, né, e o que não é verdade, entre o certo e o errado. Então é preciso, renovar. Então é preciso pedir a Deus, para quê? Não ande em conformidade com o mundo. Não andar, porque se não vos conformeis com este mundo. A igreja não pode andar em conformidade com as coisas mundanas. A igreja anda na contramão do mundo. A igreja está indo para o céu. Salomão diz que o caminho do entendido é para cima, para que se desvie do inferno que é para baixo. Salomão não estava dizendo que você só tinha que pegar a escada subindo, as estradas só tinham que ser subindo. Ele está dizendo assim: o caminho do entendido, renovação do entendimento, é para cima. Onde é o céu, é o paraíso em cima. Assim, o caminho do entendido é para cima, para que se desvie do inferno. Ele está nos dando uma lição, dizendo assim: caminho, né, de acordo com alguém que vai morar no céu, né, como cidadão do céu, desviando do sistema mundano, né, porque nós somos pressionados a andar de acordo com o mundo, né, que está cada dia caminhando para o abismo. Nós não, nós vamos caminhar para o céu. Então a igreja era diferente. E outra vez, Malaquias 3:18, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Então o caminho do entendido é para cima. Segundo, tinha outras coisas aqui, né? A carne e o diabo, né? Que leva o homem a pecar. Mas eu vou deixar para você aí, professor, destacar com mais ênfase na sala de aula. Chamados ao arrependimento. Ser vigilante. Outra coisa interessante aqui, ser vigilante, né? Nós destacamos isso aqui na nossa verdade prática. A nossa verdade prática, né, como está escrito, vigilância é algo importante na vida do servo de Deus. Vigilância é algo importante na vida do servo de Deus e nos torna prudente na caminhada. Ela nos torna prudente na caminhada. É alguém que está andando atento, né? Alguém que está prestando bastante atenção no caminho, na rodovia que ele está indo. Está dirigindo com bastante atenção para que não desvie do caminho da verdade. Então, ser vigilante. Aqui o Senhor convida o restante, o que ainda tinha vida, para ser vigilante. Ou seja,
para literalmente tornar-se atento, manter-se acordado. Olha só, Jesus usou estas palavras em seus sermões, requerendo vigilância constante na preparação de sua segunda vinda. Então, quem está esperando a vinda do Senhor, permanece vigilante. Mateus 24, versículo 36, assim, nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, mas unicamente o Pai sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir buscar a sua igreja. Então, estamos esperando a qualquer momento. Então, precisa estar vigilante. Lembra do que aprendeu. Outra coisa interessante aqui, no ponto 2 do terceiro tópico, era lembrar do que aprendeu. Infelizmente, estamos vivendo período, e já nessa época já existia, isso é de muito tempo, de as pessoas terem um problema de amnésia espiritual. Esquecer daquilo que tem aprendido. Ah, mas ensinaram isso? Não, infelizmente tem gente que ele como se diz, joga lá na lata do lixo aquilo que aprendeu dos pastores, dos pais na fé, não é? E esquece. E isso traz grande prejuízo e causa morte espiritual. Não é? A palavra de Deus está em nosso dispor, cada dia para ler. Mas sempre precisa de alguém para estar cobrando, falando, porque senão o povo desvia e esquece. Precisa estar tocando no mesmo assunto, falando, cobrando, né? Advertindo, admoestando, porque senão as pessoas vão dizer, não, eu esqueci. Então, é preciso, né? Ainda que alguém diga, mas de novo vai tocar nesse assunto, é preciso, porque senão as pessoas esquecem, né? É igual diz o nosso pastor presidente, nós comemos arroz e feijão e não enjoa, então vamos continuar comendo arroz e feijão e nós não vamos enjoar, né? Até a trombeta tocar e nós vamos subir para o céu. Essa igreja precisava trazer à memória as instruções que ela tinha recebido anteriormente. Lembra-te, né? Precisa estar lembrando, precisa estar tocando no assunto. Terceiro, ponto 3, a recompensa para os que vencerem. Irmão, nós estamos falando de uma igreja no seu sentido universal, não é? No sentido globalizado. Que se nós olhar para o nosso cenário, podemos dizer assim, religioso dos nossos dias, estamos vivendo uma época de depravações, corrupções, moral, social, espiritual e religiosa também. Mas nesta igreja, no seu sentido universal, existe um grupo de remanescentes que não se dobra, que não se vende, que não se entrega ao sistema do mundo, não é? Que está firme contra os ataques do maligno, que tem lutado contra a natureza pecaminosa para ter uma vida moralmente e espiritualmente de exemplo na presença do Senhor e diante da sociedade que está vivendo. Então, meus queridos irmãos, vamos permanecer firme, fiel na presença do Senhor, porque a vinda do Senhor está muito está, como se diz, está a qualquer momento. A trombeta vai tocar. Nós esperamos Jesus hoje, não amanhã, esperamos hoje. Olha, observe e grave esta palavra. Nós aguardamos Jesus hoje, não amanhã, hoje. Então preparemos hoje, né? Se amanhã Cristo não voltar hoje, amanhã você levantar-se e diz, hoje eu estou esperando Jesus de novo, mas espere hoje. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe, né? E que nos conceda conhecimento e graça da parte dele. Equilíbrio espiritual, emocional. Eu sempre agradeço a Deus, né, pela vida do nosso pastor presidente, sua família, pela diretoria da nossa igreja, pela diretoria da nossa escola bíblica dominical. Que Deus continue dando sempre entendimento, sabedoria e graça a todos. Em nome de Jesus.